Dona Olga implora por um neto antes de partir desta para melhor. Em um último suspiro, ela vê uma luz que revela toda a verdade sobre Paula. Carlos fica horrorizado com a revelação e coloca Paula contra a parede. Clique no botão de gostei aí embaixo para apoiar o canal. Bora pro resumo. Tudo pode acontecer quando, após o médico examinar Dona Olga, Carlos permanece em pé, olhando fixamente para Kátia, que ainda parece abalada. Firme, Kátia, me diga exatamente o que aconteceu. Ela respira fundo, trêmula. Dr. Carlos, eu fiz o que ela pediu. A senhora Olga me chamou e disse que queria subir para o quarto. Eu segurei no braço dela, mas no caminho ela começou a falar umas coisas estranhas. E já começou a parecer que estava passando mal. Eu a segurei, mas como se estivesse vendo algo que só ela entendia. Carlos fica atento a cada palavra. Estranhas. Tipo o quê? Kátia engole a seco. Olha, ela falava que sabia de um segredo, que precisava contar, mas as palavras não faziam sentido. Era como se ela tivesse tido uma visão. Eu tentei acalmar, mas, de repente, ela ficou muito fraca e desmaiou nos meus braços. Kátia enxuga discretamente uma lágrima. Se eu não tivesse sido rápida, ela poderia ter caído e se machucado. O médico permanecia em silêncio, apenas balançando a cabeça com concordância, enquanto Carlos segura o queixo pensativo, tentando entender, mas calmo, porém firme. Você fez a coisa certa, Kátia. Muito obrigado. Carlos olha para o médico esperando uma explicação, mas o médico permanece em silêncio, apenas analisando a gravidade do que ouvia. Em seguida, com silêncio pesado, Kátia se retira, enxugando as lágrimas. O médico permanece olhando para Carlos e ele pergunta: Doutor, então, teve suas conclusões? Me diga a verdade. Qual que é o estado da minha avó? O médico respira fundo, demora alguns segundos para responder e escolhendo usar boas palavras. Carlos, como amigo e como profissional, eu vou ser franco. A sua avó é forte, mas já está bastante debilitada. A idade e as condições de saúde dela não ajudam. Temos que ser realistas. O tempo dela aqui pode ser curto. Carlos fecha os olhos por um instante, absorvendo a notícia. Ele aperta as mãos, claramente abalado, mas tentando não desmoronar. Carlos, com a voz embargada: Eu temi ouvir isso. Ele respira fundo e depois de um momento em silêncio, se lembra das palavras ditas por Kátia. Doutor, antes de desmaiar, Kátia disse que minha avó começou a falar coisas estranhas, como se estivesse vendo algo que só ela entendia, falando de segredo. O senhor acha que isso pode ter algum significado? Alguma notícia que talvez tenha deixado ela tensa? O médico tenta tranquilizá-lo. Isso pode parecer misterioso, mas é algo relativamente comum. Antes de um desmaio, a pressão cai, o fluxo do oxigênio do cérebro diminui e a pessoa pode confundir as memórias, ter visões ou até delírios passageiros. É natural nessas condições. Carlos finge aceitar as explicações, mas o olhar dele permanece desconfiado. Ele não consegue tirar da cabeça a ideia do que Olga estava tentando dizer. Esforçado, com um leve sorriso, ele se despede do médico e em seguida Kátia está sozinha com Nazaré, desabafando. Nazaré, eu juro, eu nunca vi nada igual. Dona Olga estava tão estranha, falando coisas sem sentido. Mas teve uma hora, olha, me arrepia só de lembrar. Ela disse o nome da Paula. Nazaré arregala os olhos. Da Paula? Mas o que ela falou exatamente, Kátia? Kátia aproxima-se, quase sussurrando.
que parecia que Paula estava esperando um bebê, como se estivesse grávida. Nazaré leva a mão à boca, surpresa. Ela olha para os lados, certificando-se que ninguém mais ouviu. Nazaré, em choque. Meu Deus, Kátia, isso é uma loucura. A Paula e o Carlos são separados há um tempo. Isso pode ter sido coisa da cabeça da dona Olga. Ou talvez um desejo dela de ter um bisneto. Antes... Bom, eu não vou nem dizer. Ela não completa a frase. E Kátia continua. Eu também pensei nisso, Nazaré. Mas, se fosse verdade, se a Paula realmente tivesse um filho, seria como uma salvação para a dona Olga, porque pelo menos ela conheceria alguém da família antes de partir. Nazaré corta o clima. Chega, Kátia, não vamos mais falar uma coisa dessa. Isso é loucura. A gente não pode se prender a essas visões malucas. A dona Olga precisa de paz, de cuidado e de oração. Kátia, abalada, mas concordando. Você tem razão. Quem sabe só foi uma loucura mesmo. As duas ficam em silêncio por alguns segundos. E horas se passam. Sheila aparece na casa de Carlos. O clima é pesado. A expressão dela mostra solidariedade. Sheila suave. Carlos, eu sinto muito por tudo isso. Sei o quanto a dona Olga significa para você. Carlos respira fundo, tentando se conter. Está em estado crítico. Sheila, o médico foi sincero. Não sabe quanto tempo ainda ele tem. Nesse momento, Kátia entra apressada, ainda sussurrando com os acontecimentos. Nervosa. Foi horrível, dona Sheila. Olha, parecia que a dona Olga estava em delírio. Sheila fica confusa e Carlos tenta apaziguar a situação. E Kátia continua. Ela começou a dizer coisas estranhas. Falava da Paula, você acredita? Como se Paula estivesse grávida. Olha a coisa que ela disse. Carlos franze a testa. Olha, não fala mais disso, Kátia. Olha, o médico já disse que antes de um desmaio é comum falar, e eu também sou médico. Eu afirmo e digo, pode acontecer, fique calma. Ele tenta minimizar, mas Sheila olha diretamente para a Kátia, interessada, se aproximando, curiosa. Você ouviu mesmo ela falar sobre a Paula e um bebê? Kátia, aflita, mas sincera, ouvi sim. Olha, e ainda tinha um papelzinho falando que tinha uma coisa guardada. Estranho, né? Carlos fica em silêncio e sai da sala. Em seguida, Sheila está sozinha em sua casa e agradece Kátia por ter contado uma revelação. Sozinha em sua casa, murmurando. Então é isso. Paula está ferrada. Nunca imaginei que a dona Olga pudesse me dar essa pista. Tânia vai encontrar o que eu preciso. E vou desmascarar essa bandida de vez. E em seguida, vou contar nessa altura da trama. Após investigar Paula, Sheila anda de um lado para o outro com um semblante sério, perturbado. Ela pensando em voz baixa. Então é isso, tudo faz sentido agora. Eu preciso contar toda a verdade para Helena e dessa vez eu vou desmascarar a Paula de uma vez por todas. Ela pensa, mas como? Como que eu vou fazer isso com essa bandida? O olhar firme revela que ela está tomada por uma decisão irreversível. Ela continua. Mas antes eu preciso ter certeza, preciso confirmar. E quando eu confirmar, vou acabar com a vida dessa bandida. De repente, seus olhos brilham como se uma ideia inesperada tivesse surgido em sua mente. Um leve sorriso de determinação, Sheila corre atrás para que seu plano realize. Ao se encontrar com Tânia, ela está sentada à frente de Sheila, concentrada em seu trabalho. Sheila em pé, cruzando os braços com um sorriso malicioso. Boa tarde, Tânia. Trabalhando muito? Tânia olha um pouco desconfiada, mas educada. Boa tarde, Sheila. Sim,
sempre corrido por aqui na clínica. O que a senhora precisa? Sheila se aproxima devagar e com ar de manipulação, ela diz: eu só queria tirar uma dúvida rápida sobre a Paula. Você anda vendo ela por aqui na clínica? Tânia, engolindo seco, tenta disfarçar. A Paula? Não sei de nada, Sheila. Nem tenho contato com ela. Sheila dá uma risada curta como se não acreditasse e com um tom de manipulação. Ah, Tânia, vamos ser francas. Você sabe de tudo que entra e sai deste lugar. Não precisa mentir pra mim. Não somos amigas? Tânia fica nervosa e ao mesmo tempo encurralada, mas se mantém firme. Sheila, eu realmente não sei de nada. E mesmo se eu soubesse, não poderia falar. O Dr. Daniel pediu para que eu não comentasse nada sobre a vinda de Paula na clínica. Sheila se inclina sobre a mesa com um sorriso maior ainda. Tânia percebe que falou demais e, com um sorriso cínico, percebe que ali tem coisa. Em seguida, com quase um tom de confidência: olha, eu não quero prejudicar a Paula, muito pelo contrário. Estou preocupada com ela. Você sabe que ela anda muito estranha, não é? Eu só queria confirmar uma coisinha. Se existe alguma informação na ficha médica dela, só isso. Tânia tenta desviar o olhar, mas Sheila, aproveitando, fala para ela novamente. Tânia, escuta. Eu só quero ajudar. Você sabe que eu gosto muito dela. Ela é muito querida por mim e eu só quero ajudar no que for preciso. Se Paula estiver escondendo alguma coisa séria, alguém precisa saber antes que seja tarde demais. Você entende, não entende? Tânia respira fundo, claramente dividida. Após alguns segundos em silêncio, ela solta as palavras quase sussurrando. Tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer, mas não prometo nada. Sheila abre um sorriso satisfeito, endireita a postura e ajeita a bolsa no ombro. Maliciosa: sabia que podia contar com você, Tânia. Muito obrigada. Ela se vira e sai calma, deixando Tânia inquieta. Sozinha, comemorando sua vitória, Sheila está sentada à sua poltrona. Ela dá uma risada curta, quase debochando. Paula, você realmente achou que ia enganar a todos, não é? E Tânia caiu como uma pata. Paulinha, nas minhas mãos, toda essa sua farsa vai cair por terra. Viajar por meses, até parece. Ela comemora sozinha rindo e aguarda ansiosamente. Em seguida, com a parte do plano em ação, Tânia entra discretamente no consultório do Dr. Daniel. Ela olha para os lados e, com o telefone já na orelha, ela liga para Sheila, que atende do outro lado, ansiosa. Então, Tânia, você conseguiu entrar? Tânia sussurrando, nervosa. Sim, eu estou aqui, mas eu preciso ser rápida. O Dr. Daniel chega a qualquer momento. Se alguém me pegar, eu estou perdida. A Madalena está lá fora e logo mais ela desconfia que eu sumi. Sheila, com um sorriso malicioso: fique calma, apenas encontre o que eu preciso. A ficha de Paula, alguma coisa que fale sobre ela. Eu sei que está aí, eu sinto. Tânia começa a revirar as gavetas, papéis empilhados, o som de folhas sendo mexidas. Em seguida, ela sussurra aflita: tem muitos documentos aqui, mas nenhum mexido, nenhum papelzinho anotado. Ela vai até uma pastinha e ela encontra o nome escrito Paula. Com um sussurro: Sheila, eu achei. A ficha dela estava escondida no fundo da fichinha. Sheila segura a respiração ansiosa. Então, o que diz? Tânia folheia rapidamente e seus olhos ficam arregalados. Aqui está, exame recente. Paula está grávida de 6 meses. Do outro lado da linha, Sheila solta uma gargalhada de vitória. Eu sabia. A cobra estava escondendo o jogo. Agora, finalmente ela está em minhas mãos. Tânia fica tensa com medo. Sheila, eu não devia ter feito isso. E se descobrirem? Sheila, com a voz firme, manipuladora:
Ninguém vai descobrir. Você foi perfeita, minha amiga. Fez o certo. Agora, deixe o resto comigo. Tânia respira fundo, assustada, e desliga o telefone. Em seguida, Sheila sorrindo para si mesma. Paula, você está ferrada. Muito em breve, Helena vai saber de tudo e juntas vamos dar um fim em você. Ela comemora e promete a acabar de uma vez por todas com Paula.